Olá, hoje a gente vai olhar de perto Gênesis capítulo 30. As fontes são basicamente comentários bíblicos, né? E eles detalham um período bem intenso na vida de Jacó. É um momento que a família dele cresce, mas assim, no meio de muita tensão. E também as estratégias dele para prosperar, mesmo trabalhando para o sogro, o Labão. A nossa ideia aqui é tentar entender essas relações familiares tão complicadas e essa virada surpreendente na vida de Jacó. Ok, vamos lá desvendar isso. Isso aí. Vamos ver como é que essas rivalidades, os costumes da época e também, claro, uma boa dose de esperteza, talvez até com uma ajudinha divina, quem sabe, moldaram tudo isso. Geraram os filhos que, viriam a ser líderes das tribos de Israel e, ao mesmo tempo, construíram a riqueza de Jacó. A história já começa com um clima pesado, sabe? Raquel, que era a esposa que Jacó mais amava, está desesperada porque não consegue ter filhos. Enquanto isso, a irmã dela, Lia, que Jacó, não amava tanto assim, tem filhos. Chega ao ponto de Raquel dizer para Jacó: "Me dá filhos, senão eu morro." É forte, né? E isso leva a uma dinâmica familiar assim bem particular. As servas, Bila e Zilpa, são entregues a Jacó para terem filhos no lugar de Raquel e Lia. Exato. E o interessante é que os costumes da época permitiam isso, né? Era quase como, sei lá, uma barriga de aluguel daquele tempo. Só que isso, claro, só aumentou a rivalidade entre as irmãs. E os nomes dos filhos são quase um placar dessa disputa, né? Naftali, que significa minha luta, Gade, boa sorte, Aser, feliz, e Sacar, recompensa. É muito explícito. Lia, tentando ganhar o amor de Jacó com os filhos, e Raquel buscando a realização de ser mãe, que era algo super importante naquela cultura. E tem também aquela história das mandrágoras, que Rúben, o filho da Lia, encontra. Acreditava-se que ajudavam na fertilidade, né? E Raquel queria tanto essas plantas que ela chega a trocar uma noite com Jacó, que seria dela, pelas mandrágoras da Lia. Nossa, Mostra bem o nível da disputa, né? totalmente. Ilustra demais a tensão e essas crenças populares da época sobre fertilidade. É um retrato assim bem cru de uma família disfuncional, cheia de conflito, de angústia. Humanamente falando, parecia que ia dar tudo errado, né? Mas é justamente essa família, com todos os seus problemas, que está no centro dos planos que a narrativa descreve. Aham. É uma dinâmica que, mesmo sendo de milênios atrás, ainda faz a gente pensar sobre rivalidade, busca por validação. Sim, sim. Bom, aí, depois que o José finalmente nasce, filho da Raquel, isso traz uma alegria imensa para ela. E parece que é o gatilho para Jacó decidir que é hora de ir embora. Logo depois, ele fala com o Labão, que quer voltar para a terra dele. Só que o Labão, que percebeu que estava se dando bem por causa de Jacó, Que a presença dele trazia prosperidade, né? exato, aí ele insiste para Jacó ficar e definir o próprio salário. E é aí, nessa negociação, que a astúcia do Jacó brilha de novo. Ele propõe ficar com os animais que nascessem malhados, salpicados e os mais escuros. Geralmente eram os menos comuns, talvez, né? Sei. Uma proposta inteligente, mas o Labão, que também não era nada bobo, aceita. E na mesma hora já separa todos os animais adultos com essas características. Manda para longe com os filhos dele. Uma manobra clara para tentar diminuir o ganho de Jacó. Pois é. E aí que vem a estratégia do Jacó que, confesso, quando li nas fontes, me pegou de surpresa. Ele pega varas de árvores, descasca, deixando umas listras brancas e coloca perto de onde os rebanhos bebiam água e acasalavam. Qual era a ideia por trás disso, segundo as crenças da época? Então, a explicação, segundo os comentários, é que Jacó se baseou numa crença antiga, popular. Não tem nada a ver com a genética como a gente entende hoje, claro, mas acreditava-se que esses estímulos visuais durante a concepção podiam influenciar a cor das crias. E ele aplicava isso mais nos animais fortes, né? Foi seletivo. E o resultado? A narrativa diz que Jacó ficou riquíssimo. Acumulou muitos rebanhos, servos. Incrível! Vão tentando enganá-lo, cumprindo ali um plano maior para ele. Então, o que a gente tira disso tudo? Temos essa história complexa de família, rivalidade, busca por reconhecimento, por amor. E, ao mesmo tempo, a gente vê Jacó usando a inteligência dele ou sendo ajudado por uma força maior, talvez as duas coisas, para dar a volta por cima, né? Para prosperar mesmo com as trapaças e as dificuldades. Mostra como planos maiores podem acontecer mesmo em cenários humanos bem complicados, imperfeitos. Exatamente.
E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. A narrativa parece sugerir que os resultados finais, tipo a formação de um povo, podem não depender tanto da perfeição dos nossos métodos ou da nossa moralidade impecável. Talvez dependam mais de uma fidelidade a um propósito maior, sabe? Uma força invisível agindo, mesmo quando as pessoas agem por interesse próprio ou com base em crenças limitadas. Fica a reflexão, né? Até que ponto os fins dentro de um plano maior podem ser alcançados por meios que para nós parecem assim falhos ou até questionáveis. É uma tensão interessante entre a ação humana e o que o texto apresenta como soberanidade divina.